Fala pessoal, aqui é o Thiago Maia do Podfute. Vamos analisar essa estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Vitória importante com 42 mil torcedores. E esse torcedor muito participativo pode ser o combustível extra para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Sobre o técnico Leonardo Jardim, nós já vimos algumas pinceladas do que pode ser o trabalho dele à frente do Cruzeiro. Visivelmente, é um time que pressiona mais rápido, que se comporta de forma mais agressiva no campo adversário, com 2, 3 toques consegue articular situações ofensivas. É um propósito de uma ideia de jogo que, quando o Jardim chegou, ele foi muito bem claro no que ele pensa sobre futebol e como ele quer este Cruzeiro jogando. Diante o Mirassol, que me chamou a atenção, o Mirassol não se limitou a ficar somente se defendendo. O Mirassol tentou jogar, tentou construir e fez um jogo, de certa forma, competitivo, principalmente no segundo tempo. Nesse segundo tempo, eu acho que fisicamente o Cruzeiro teve uma queda física, eu acho que é até compreensível pelo estilo de jogo, o início de trabalho, mas um primeiro tempo muito bom. Primeiro tempo agressivo, um primeiro tempo que o Cruzeiro utilizava muitos lados do campo, principalmente o William. Inclusive, sobre o William, a gente falava isso. O William tem que ser um jogador para atacar o corredor pelo lado direito. É um jogador que tem esse potencial enorme no momento ofensivo. O William, ele pode voltar a ter grandes atuações como o ano passado, ao meu entender, jogando dessa forma. Individualmente, Fabrício Bruno fez um bom jogo, muito seguro por sinal. O Gabigol participou, fez gol. O Dudu participativo, ajudando muito sem bola, marcou também. E o Matheus Henrique mantendo ali, a gente sabe, o ótimo nível e o jogador mais regular do Cruzeiro. Sobre o Matheus Pereira, que entrou na fase final do jogo, no segundo tempo, é nítido, gente. A qualidade do Matheus Pereira com a bola nos pés é indiscutível. E o Matheus Pereira vai ser titular nesse time do Cruzeiro. Não sei se jogando como um meia por dentro, se jogando como um meia pelo lado direito. Vamos ver também como vai ser o comportamento do Matheus sem bola. Mas tecnicamente, para quem viu poucos minutos dele contra o Mirassol, é um jogador diferenciado, sim. E fica a expectativa do torcedor. Até onde este Cruzeiro pode ir na competição. Quando estiver ganhando, somando pontos, ok. Quando vir as derrotas, uma sequência ruim, como isso vai ser administrado. Mas nesse início, eu acredito que o Cruzeiro vai conseguir fazer pontos, vai ter uma gordura, e aí vamos esperar da diretoria do Cruzeiro. Chegarão os reforços, jogadores que possam potencializar o nível coletivo de como pensa o Leonardo Jardim sobre o futebol? Eu acho que sim. Então é aguardar e o Cruzeiro pontuar o máximo que puder e aproveitar este bom início de campeonato e o clima com o torcedor. E de bate-pronto, nós vamos falar sobre o Galo, que estreou com derrota diante do Grêmio. E o futebol, gente, é aquele detalhe. Não tem essa de justiça de quem joga melhor, de quem propõe mais o jogo, quem cria alternativas, vá vencer o jogo. O Atlético, com 12 minutos do primeiro tempo, poderia ter feito no mínimo 1-0. Com margem para 2 e até 3. Era um Grêmio totalmente perdido dentro de campo e o goleiro Thiago Volpi fazendo boas intervenções. E o Atlético fez um bom início de jogo e deu a entender que o Atlético poderia conquistar os 3 pontos. Mas ainda no decorrer do primeiro tempo, o Atlético já passou a encontrar algumas dificuldades, principalmente na transição defensiva. E essa transição defensiva já é um problema do Atlético desde a época do Milito. E é um problema que nós vimos diante uma equipe do Grêmio. Este Grêmio, que de longe não é uma equipe que neste momento eu vejo com boas possibilidades de brigar por algo neste campeonato brasileiro. Até acho que o Grêmio vai sofrer muito pela qualidade do elenco, pelo nível técnico dos seus jogadores. E o Atlético, a gente vem ressaltando que tem bons atacantes, tem o Hulk, e até onde o Hulk, com 39 anos, vai ser protagonista. É um detalhe também a se pensar. Se o Hulk não manter aquele nível que nós já vimos ele atuando, que é totalmente compreensível pela idade, o Atlético como vai se comportar e vai se virar sem o Hulk? Tem o Rony, tem o Júnior Santos, tem o Coelho, tem o Scarpa. Tem bons jogadores, mas não tem um jogador protagonista do nível do Hulk.
Sobre o sistema defensivo e o meio de campo do Atlético. É muito pouco para um elenco que quer algo mais dentro do Campeonato Brasileiro e até mesmo da temporada, você ter Alan Franco e Gabriel Menino. E quais as opções do Atlético no banco de reservas? O Cuca não conta com o Fausto Vera, ele não conta com o Bernard, o Patrick, que veio do Palmeiras ainda muito jovem. Então o Atlético precisa ir ao mercado buscar peças para esse setor do campo, até mesmo para chegar e brigar por titularidade. Não deve chegar agora, mas no meio do ano é necessário. Assim como é necessário mais um zagueiro. O Atlético precisa de um zagueiro para chegar em condições de ser titular e brigar por posição, seja com o Lian ou principalmente com o Júnior Alonso. E o que chama atenção no Atlético também é o Guilherme Arana, né? O Guilherme Arana, desde a lesão no ano passado, não voltou no seu melhor nível. É um jogador que tecnicamente tem muitos recursos, mas precisa se encontrar na melhor performance física, na sua melhor condição para render o que já rendeu. É de preocupar essa derrota do Atlético? Não. Mas a gente já dizia isso em um vídeo recente. O Campeonato Mineiro ele não serve de parâmetro, ele serve de alerta. E o alerta foi dado ainda no Campeonato Mineiro, que o Atlético precisava reforçar essas posições. Vai ficar para o meio do ano. Mas enfim, agora o Atlético tem que reerguer, pensar daqui para frente, passar a pontuar para ir ter uma sequência no campeonato que o torcedor pode esperar um pouco mais.